espero que o Cruzeiro esteja focado no jogo, independente da situação do Palmeiras. Esse é até um bom ponto para a gente discutir, né? Porque assim, a gente fala muito aqui, como que vem o Palmeiras e tudo mais. Talvez mais importante seja como estará o Cruzeiro, né? Porque a gente viu o Cruzeiro nesse campeonato, normalmente em jogos mais relevantes, contra adversários de maior peso, jogar no ápice da concentração. Em outras oportunidades, isso faltou. É um fator para vocês mais preponderante a postura do Cruzeiro do que como vem o Palmeiras? A postura e o aspecto físico tem me preocupado muito, assim. Contra o Flamengo, acho que o Cruzeiro se desdobrou e até nós não vimos tanto impacto da questão física, do desgaste físico naqueles 90 minutos. Justamente porque foi um time focado, concentrado, que entregou uma performance que era necessária para aquele tipo de jogo, né? Mas eu confesso para vocês que o aspecto físico me preocupa muito. E aí, claro, o nosso adversário também está desgastado pelo jogo que fez ontem, pela altitude, etc. Mas, além da concentração, foco, tem que estar no mais alto nível para você fazer um jogo como esse. E isso o Cruzeiro tem feito, Caramujo, como você pontuou muito bem, contra adversários dessa prateleira. Não tem nenhum jogo do Campeonato Brasileiro que a gente pode falar que o Cruzeiro entrou abaixo no nível de concentração, mas o aspecto físico me preocupa porque está muito claro que há um desgaste desse grupo, alguns jogadores sentindo mais que outros, e aí isso também é tão importante quanto, né? Às vezes você pode estar muito concentrado, mas fisicamente não está apto a fazer o que você já fez em outros momentos. Então, estou bastante curiosa para ver como o Cruzeiro vai suportar esses 90 minutos no domingo. E a desconcentração muitas vezes está ligada a essa questão do desgaste, né, Rafa? Do desgaste físico. A partir do momento que você não consegue acompanhar o ritmo do jogo, aquilo que está pedindo dentro da partida, o seu nível de concentração ele tende a diminuir também proporcionalmente. E isso acaba incomodando não só os jogadores, mas os torcedores também. É claro que se o Palmeiras oferecer para o Cruzeiro algo importante e o Cruzeiro não corresponder à altura, quem vai ficar devendo vai ser o próprio Cruzeiro, né? E o Cruzeiro sabe disso. A experiência em grandes jogos o Cruzeiro tem de sobra. E entendendo também como que eleva, né, a confiança, a moral, quando você consegue vencer, consegue passar adversários do nível do Palmeiras, né? O Cruzeiro tem feito bonito na parte de cima da tabela. A questão mesmo fica contra adversários de menor expressão. Mas não dá para a gente pensar no Vitória sem antes pensar no Palmeiras. As coisas não funcionam dessa forma, né? O Cruzeiro precisa voltar a sua concentração inteira para esse jogo de domingo para posteriormente pensar no Vitória. Eu acho que esses comandos, com jogadores experientes como o Cruzeiro tem, vencedores e com o mental também do Leonardo Jardim, que busca sempre estar focado nesse próximo jogo, o Cruzeiro tem totais condições aí de fazer bonito no domingo. É claro que existe uma preocupação com relação à parte física, porque o campo está nos mostrando exatamente isso. Mas a gente também tem que aproveitar ter tido essa semana inteira para descansar, para se preparar, para se concentrar. E isso também acaba ficando a favor do Cruzeiro. Tomara que a gente saiba aproveitar da melhor maneira. Quando a gente olha para os últimos 6 jogos do Cruzeiro, a exceção em termos de boa postura foi contra o Flamengo, né? Isso me incomoda. A gente perceber que só teve um jogo dos últimos 6 que o Cruzeiro realmente foi uma equipe que teve a postura de quem pelo menos queria vencer. Deu a impressão de que o Cruzeiro escolheu ali um jogo para estar jogando bem, para estar jogando o seu melhor nível. E o Cruzeiro não pode se dar a esse luxo, né? Já falamos aqui por diversas vezes. Esse Cruzeiro, para render bem, para ser competitivo, para encarar qualquer adversário, ele precisa estar no seu nível máximo. Então, tomara que contra o Palmeiras a gente retome o que ocorreu contra o Flamengo. Concordo com a Amanda que esse cenário tem que ser aproveitado, né? De semana cheia, de retorno de jogadores importantes também, né? Cássio, Kaique, Caio Jorge, o próprio Sinisterra, que deve estar à disposição, pelo menos, para entrar alguns minutos. E aí tem o fato do próprio Palmeiras entrar muito mais gastado do que o Cruzeiro. Agora, se o Cruzeiro seguir a tônica dos últimos 6 jogos,
porque em 5 deles o Cruzeiro não teve uma boa postura, aí tudo isso vai cair por terra. O Palmeiras, mesmo com um time desgastado, misto, vai ganhar do Cruzeiro. Se o Cruzeiro repetir o que fez, por exemplo, contra o Fortaleza no último fim de semana, que conseguiu vencer ali no limite, não vai ser o suficiente nem para empatar no Allianz Parque. Então que a gente possa, de fato, ver um Cruzeiro bem como em grandes jogos e que depois do jogo contra o Palmeiras, a gente finalmente possa ver essa equipe voltando a ter constância de boas atuações, né? O Cruzeiro, se está tendo essa campanha maravilhosa dentro do Brasileirão, é porque em algum momento já conseguiu ser bem constante, emendando uma boa sequência de desempenho, em termos de números também, mas está precisando retomar isso com urgência para não ver aí uma reta final de Brasileiro mais delicada do que deveria ser. Ai, meu Deus, lá vamos nós falar de arbitragem. Mas vamos falar porque a arbitragem definida com Rafael Klein, né? Ele que é da Federação Gaúcha de Futebol, vai comandar a partida. Rafael Klein trabalhou em 3 jogos do Cruzeiro nessa temporada. O Cruzeiro ganhou os 3. Aí eu tava olhando, ele trabalhou em 3 jogos do Palmeiras. O Palmeiras ganhou os 3 também. Então alguém vai perder a invencibilidade aí com o árbitro Rafael Klein, ou os 2, né? Em caso de empate. E lá na cabine do VAR vai ter um nobre, literalmente, que é o Daniel Nobre Bins, também da Federação do Rio Grande do Sul, auxiliado por Clériston Clay Barreto Rios, que não é o Cleston, e Eduardo Tomás de Aquino Valadão. Esses aí são os contra-regra ali do VAR. Esse cidadão aí, do VAR, o Bins aí, ele não trabalhou em nenhum jogo do Cruzeiro na temporada, mas trabalhou em 3 jogos do Palmeiras, e os 3 recentes, e o Palmeiras ganhou os 3. Os 3 no Allianz também. Vocês estão preocupados com a arbitragem, com o VAR, com tudo? Como que estão vocês aí com esse nome de Rafael Klein? Tinha algum outro árbitro que vocês preferiam para essa partida? Ou, dentre as opções, era isso mesmo? O Rafael Klein fez uma boa arbitragem lá no Maracanã, em Fluminense 0, Cruzeiro 2, porque eu me lembro que no segundo tempo o jogo ficou bem complexo do ponto de vista de arbitragem, os jogadores do Fluminense fazendo bastante pressão em algumas situações ali com ele, e ele permaneceu muito firme, soube conduzir o jogo, que de repente se fosse algum outro árbitro, poderia ter conduzido de uma outra maneira. Agora, dito tudo isso, a situação da arbitragem no futebol brasileiro, todo mundo está acompanhando, todo mundo viu o ambiente de pressão que foi para esse Flamengo e Palmeiras lá no Maracanã. Foi um jogo que teve polêmica de arbitragem, em que os atletas, a comissão técnica do Palmeiras saíram reclamando muito, inclusive os atletas e a comissão técnica do Palmeiras, eles têm por hábito reclamar muito de arbitragem antes, durante e depois das partidas. Então, é um ambiente de pressão muito grande para esse jogo. Eu não tenho dúvidas que, seja o Rafael Klein ou seja qualquer outro árbitro que for selecionado, vai chegar muito pressionado, e aí nunca é bom, né, Caramujo? Sempre é um ambiente que atrapalha a performance dos árbitros. Então, eu estou preocupada, sim, com a arbitragem. Acredito que... Bom, a gente sabe como são os jogos, a gente sabe como é o nível da nossa arbitragem, mesmo os melhores árbitros costumam ter um nível bem medíocre, assim, bem mediano, para ser muito sincera. Então, costumam acontecer erros. Quando envolve o VAR, então, é pior ainda, e aí é complicado, porque com esse ambiente todo de pressão que envolve a arbitragem, principalmente por parte do Palmeiras e também do Flamengo, cara, é de se preocupar. Eu torço muito para que Deus abençoe todo mundo que vai participar desse jogo, que eles consigam ter uma jornada, assim, tranquila, igual eu falei quando foi a questão do Zanovelli, mas a gente já está preparado, a gente já sabe como vai ser, e, assim, infelizmente, eu estou muito preocupada, e não me surpreenderia se na segunda-feira a gente chegasse aqui e tivesse que falar mais de arbitragem do que de futebol, porque esse está sendo o normal no Campeonato Brasileiro. O Klein esteve, que lembrou muito bem o Pedro ontem à noite, no confronto do Santos, né, no Santos e Vitória, se eu não me engano. Com uma atuação bem questionável, né, assim, muito dependente do VAR, muita falta de confiança e falta de critério também, e aí é o que a Rafa falou, acho que é um momento de muita pressão
para a arbitragem do nosso futebol, independente dos adversários, mas tem um peso ainda maior, uma pressão ainda maior, que são concorrentes ao título, né? E aí, pensando nisso, se torna a necessidade de uma arbitragem impecável, né? E aí, quando eu falo impecável, é usar os mesmos critérios, ter critério para uma marcação de uma falta, não querer compensar um ou outro clube por ter feito algo de errado uma vez. Acho que tudo isso coloca uma pressão extra na arbitragem, sim. Existe uma preocupação, hoje no futebol não existe time que não se preocupe em arbitragem. O histórico é muito ruim, né, dos árbitros, e essa temporada especificamente com muitos erros, e erros assim, que parece que a gente está dando passos para trás e não para frente, e isso acaba nos incomodando muito, né? O Cruzeiro já foi muito prejudicado. Existe uma tal da lei da compensação, e o Palmeiras muitas vezes beneficiado, quando é também prejudicado, que como foi para mim nesse confronto contra o Flamengo, a tendência é da arbitragem querer compensá-lo, né? E isso acaba me incomodando muito. Mas o Cruzeiro tem que saber lidar também com essas questões, né? Eu acho que tem, sim, uma importância grande no capitão, de ser firme também, de saber conversar, saber lidar com a arbitragem também dentro de campo e torcer, cara. O que não está ao nosso alcance, a gente tem que mandar energia positiva mesmo, porque, infelizmente, o Cruzeiro não tem autonomia para mudar muitas coisas quando se trata de CBF. Torcer para que ele possa deixar o protagonismo em cima dos atletas que têm muito potencial, que têm muita virtude para esse confronto. Quando se trata de arbitragem em jogos do Palmeiras, especialmente no Allianz Parque, sempre preocupa, né? Eu até gostei da escolha do Rafael Klein, realmente ele teve algumas últimas atuações que não foram tão interessantes, mas no geral é um dos melhores árbitros do país. Não gostei daquele clássico, daquele Cruzeiro 2, Atlético 0, achei que a condução dele não foi das melhores, diferentemente do jogo bem citado pela Rafa, o Fluminense 0, Cruzeiro 2, mas no geral é um árbitro que costuma conduzir bem as partidas, ter firmeza, tá preparado para esse tipo de jogo também, né? Já apitou até final de Copa do Brasil. Tomara que possa ir muito bem, mas me preocupa essa questão do Palmeiras não só ter sido prejudicado contra o Flamengo, como a Amanda citou, mas até pela fase do Palmeiras também, né? Porque de repente o Palmeiras dentro de campo pode entender que as coisas não estão funcionando tão bem e aí aplicar o seu método, né? E aí a gente fica com receio de como as coisas podem funcionar, porque geralmente no Allianz Parque, na dúvida, é sempre para o Palmeiras. Isso não costuma se alterar, mas tomara que a arbitragem possa fazer o seu papel e que na segunda-feira a gente possa estar falando não só de uma grande vitória do Cruzeiro, mas com um foco total no que ocorreu dentro das quatro linhas, em desempenho de jogadores, porque é o que a gente mais gosta de fazer, né? Ficar analisando o jogo e aí, dentro disso, ficar reservando bons minutos para a arbitragem nunca é um bom sinal. Caramujo, só antes de você passar, tem um ponto também, porque a Amanda citou o Pedro e eu me lembrei. O Everton não vai para o jogo, né? E o Everton é um jogador que o Pedro já citou aqui várias vezes, ele pressiona muito a arbitragem durante as partidas. Apesar de ser goleiro, ele, assim, se precisar, ele sai da área, ele vai até onde o árbitro está para pressionar em algumas decisões. Então, isso é um ponto também que vai ser interessante de ver nessa partida. Claro que o Palmeiras tem outros atletas que pressionam a arbitragem, a comissão técnica do Palmeiras pressiona também, mas diferentemente do que foi no primeiro turno, em que eu estava na transmissão e assisti o Everton pressionando bastante a arbitragem, dessa vez é o Carlos Miguel e não parece fazer os mesmos tipos de movimentos que o goleiro titular do Palmeiras. Então, vamos ver se isso vai gerar algum impacto no comportamento geral do time do Palmeiras no que diz respeito à arbitragem durante o jogo.